Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, sempre às 20 horas. O nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na presença da querida educadora, nossa amiga Heloísa Pires, a filha do professor José Herculano Pires, e para conversar sempre sobre uma obra da lavra desse gênio que viveu aqui na Terra, o apostolado de Kardec. E a obra da noite de hoje que iremos ver é Visão Espírita da Bíblia. Eu e Dona Heloísa com capas diferentes, edições diferentes, mas o conteúdo o mesmo conteúdo. E será uma alegria, um tema grave, um tema importante, a visão espírita da Bíblia, na palavra do querido professor Herculano. Mas antes, Dona Heloísa, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro, e que possamos aproveitar a nossa estadia aqui na Terra para tratarmos das coisas espirituais que dizem respeito à nossa evolução espiritual sem fim. E pedimos nesse momento a todos que desencarnam através das doenças, da pandemia, através dos acidentes de todas as formas, e particularmente, como aconteceu nessa semana, possamos orar pelas vítimas do acidente aéreo que comoveu o Brasil com a jovem cantora Marília Mendonça. Que todos esses irmãos que desencarnaram recebam assistência amiga e fraterna dos médicos da espiritualidade amiga, e que possa Deus confortar os corações daqueles que partiram e dos familiares que ficaram por mais um tempo aqui na Terra. Então, pedindo permissão a Deus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa, boa noite. Como é que está a senhora aí em São Paulo? Está uma delícia. Está uma delícia, está mais quentinho. Bom, eu acho todo o tempo bom. E acho maravilhosa essa instabilidade que a gente não enjoa de nada. Ora chove, ora calor, ora é friozinho. Dona Heloísa, querida, eu queria, como eu mencionei na prece, tocar com a senhora, mas meramente no aspecto humano, sem a gente se deter em músicas nem nada. É uma pena, é lamentável quando parte uma moça tão jovem e deixa um filhinho, não é? A gente precisa orar tanto para ela, para os familiares que ficaram, para dar assistência a essa criancinha. É uma pena, a gente lamenta como humanamente, não é, Dona Heloísa? Mas como espíritas, nós sabemos que estão auxiliados os dois. Ela provavelmente vai estar durante o período de adaptação, mas o bebê vai ser levado até a mãe. Ninguém sofre. A misericórdia de Deus existe em toda parte. Os nossos queridos estão sempre ligados a nós, pela eternidade. Famílias não se destroem. Deus é amor, é misericórdia. E se nos permitirmos, sentiremos, sempre que possível e necessário, ao nosso lado, aqueles que partiram. Os pais, os avós, os filhos. Nós ainda não nos acostumamos com a longa viagem. É apenas, dizia Victor Hugo, mudar-se dessa dimensão da Terra para a dimensão espiritual, para a dimensão melhor, para o auxílio maior da espiritualidade. Esse bebê contará sempre com a assistência da mãezinha durante as horas de sono e provavelmente durante o dia. Na novela A Viagem, aparece até o espírito da mãe auxiliando a menininha que ia cair. Eu não lembro direito, mas eu lembro que achei tão linda aquela cena, e toda a novela Viagem, a primeira, teve a assessoria do Herculano Pires, meu pai. Então, realmente, os pais têm o direito e a possibilidade, quando desencarnam, de cuidar dos filhos.
e os filhos de visitarem os pais. É lindo. Ô, dona Luiz, a senhora me lembrou uma obra linda do espírito André Luiz, Entre a Terra e o Céu, onde ele conta que as mães que perderam os filhinhos, durante a madrugada, são levadas ao lado da bênção de Blandina, e ali os filhinhos vêm correndo, abraçam a mãe. Então, o que a senhora falou aí, claro que o contrário também acontece. No caso da cantora, como a senhora falou, o filhinho vai ser levado até ela. Isso é muito lindo, né, dona Heloísa? Lindo, lindo. E a Nena diz que até hoje ela sente o Chico quando ele chega, porque a Nena era irmã do Chico, alegoricamente falando, perfuma toda a casa. Então ela sabe que ele chegou, e nós sabemos que isso é uma realidade, porque quando ele visitava meus pais, acontecia isso. A Nena e o seu Galves levavam sempre o Chico visitar o pai, que eles se adoravam. E o perfume aparecia onde ele estava e invadia a casa. E ela disse que até a roupa do Chico, quando ela pegava do hospital, quando ele foi operado para lavar a roupa, tinha perfume. Então, nós sabemos pouco da ligação entre, alegoricamente, o céu e a terra, o mundo físico e material, o mundo físico e espiritual. Mas conhecemos a misericórdia divina, que nunca nos falta. Como dizia o grande teatrólogo inglês, dona Luiz, o William Shakespeare, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe vossa vã filosofia. E o Espiritismo vem lá levantar o véu de Ísis, o véu desse mistério, e revelar essa realidade espiritual belíssima. Né? Belíssima. E você falou no véu, tem um livro que eu amo, é de um pastor protestante. Eu adoro o livro de pastores protestantes, porque eles têm uma visão diferente, e quando eles contam a visão do mundo espiritual, é a visão espírita. Eles não mudam, em geral, de religião. Pastor Oben. Qualquer coisa... A vida além do véu, de Valeoven. E é lindo que ele recebe a psicografia da mãe dele, contando sobre a vida além do véu. Amo esse livro. E tem centenas de pastores protestantes falando sobre essa vida além do véu, que é belíssima, nos conforta e nos faz sentir a misericórdia de Deus. Bom, então, dona Heloísa, vamos para a nossa obra de hoje, Visão Espírita da Bíblia. Como eu sempre faço, vou colocar aqui um texto do professor Herculano, logo no início da obra, e vou fazer 3 perguntas para a dona Heloísa, embora que o texto de Herculano é, como sempre, né, é redundante falar isso, é maravilhoso, né? E é um livro grave e importante, porque poucos livros... Amo esse livro. Esse livro é demais, põe as coisas no lugar. Espiritismo e Bíblia não brigam, dão as mãos no esclarecimento do ser da Terra. Todos os cristãos devem se unir, dar as mãos para melhorar a Terra. E junto com budista, muçulmano, Sechonoye, caso contrário, a Terra continuará com indivíduos com muitas necessidades. Não é mudar a política, a ideologia política, não. É educar o homem à luz dos ensinamentos de Jesus e dos grandes missionários que vieram à Terra, dos grandes professores. Só assim muda. A gente vê a China com uma ideologia, a Venezuela com uma semelhante, os Estados Unidos com outro, e não adianta, tem que educar o ser humano. Então, vamos ao texto, então. Olha, eu vou ler um pouquinho, faço a primeira pergunta, mais um pouquinho a segunda e a terceira. Então, deixa eu compartilhar aqui. Pronto, dona Heloísa. Logo no início da obra, né? Sentido histórico da Bíblia e sua natureza profética. Aí começa o professor Herculano. Qual a posição do Espiritismo diante do problema bíblico? Os recentes debates na televisão entre espíritas
pastores protestantes, como Dona Heloísa falou ainda agora, e sacerdotes católicos deram motivo a algumas incompreensões, das quais se aproveitam adversários pouco escrupulosos da doutrina espírita para lhe desfecharem novos e injustos ataques. Vamos procurar esclarecer, por estas colunas, a posição espírita, como havíamos prometido. Kardec define essa posição desde o Livro dos Espíritos como a de estudo e esclarecimento do texto à luz da história e na perspectiva da evolução espiritual da humanidade. No capítulo 3 deste livro, final do item 59, depois de analisar as contradições entre a Bíblia e as ciências, no tocante à criação do mundo, ele declara Kardec, devemos concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. Então, a primeira pergunta, Dona Heloísa, Herculano coloca aqui, no tocante à criação do mundo, aquela história dos 6 dias da criação, de forma simbólica, e a ciência mostrando 6 períodos geológicos, devemos concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganaram na sua interpretação. É isso mesmo, Dona Heloísa? A Bíblia está errada? Não. Os homens é que não souberam interpretá-la. Ela traz alegorias, ela traz histórias do povo judeu, mas é um livro que nos informa, nos esclarece. Apresenta Jeová como o Deus único. Não é o Deus único, mas para a nossa compreensão na época, era a única maneira de nós entendermos a bondade de Deus. Jeová é o representante de Deus, é um espírito evoluído que cuidava do povo judeu. Depois, ele amadurece na nossa compreensão e aparece como o Deus apresentado por Jesus, o Deus único, o Deus amoroso, o Deus que não condena, o Deus que perdoa sempre. E, finalmente, com um amadurecimento maior, depois da dilatação do pensamento científico, aparece como pergunta primeira do Livro dos Espíritos, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É o mesmo Deus que antes ainda nós concebíamos através de vários deuses, deuses que se pareciam mais conosco, deuses que eram cruéis, vingativos. É o nosso crescimento, é lindo, é a nossa caminhada e continuaremos até chegarmos à luz, perfeição moral. Perfeito, Dona Heloísa. Então, continuando mais um pedacinho, essas palavras de Kardec, sustentadas através de toda a codificação, esclarecem a posição espírita. Devemos reconhecer na Bíblia a sua natureza profética, ou seja, mediúnica, encerrando a primeira revelação no ciclo histórico das revelações cristãs. Esse ciclo começa com Moisés, primeira revelação, define-se com Jesus, segunda revelação, e encerra-se com o Espiritismo, terceira revelação. Os leitores encontrarão explicações detalhadas a respeito em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é um manual de moral evangélica. O conceito espírita de revelação, porém, não é o mesmo das religiões em geral. Revelar e ensinar, e isso tanto pode ser feito pelos espíritos, revelação divina, quanto pelos homens, revelação humana. Mas não por Deus em pessoa, porque Deus age através de suas leis e dos espíritos. A revelação bíblica, portanto, não pode ser chamada de palavra de Deus. Ela é tão somente a palavra dos espíritos reveladores, e essa palavra é sempre adequada ao tempo em que foi proferida. Isso é confirmado pela Bíblia, como veremos no decorrer desse estudo. E encerrando, Dona Heloísa, a expressão a palavra de Deus é de origem judaica,
foi herdada pelo cristianismo, que a empregou para o mesmo fim dos judeus, da autoridade da igreja. A Bíblia é considerada a palavra de Deus, reveste de um poder mágico. A sua simples leitura ou audiência dessa leitura pode espantar o demônio de uma pessoa e convertê-la a Deus. Claro que o Espiritismo não aceita nem prega essa velha crendice, mas não a condena. A cada um segundo suas convicções, desde que haja boa intenção. Então, dona Luísa, a primeira pergunta que eu lhe faço, já voltando aqui, como Herculano diz, a Bíblia não é a palavra de Deus em pessoa, mas a dos espíritos reveladores. Não é isso, dona Luísa? Isso, perfeito. Deus envia os instrutores no tempo e no espaço, desde 800 anos antes da vinda de Jesus, antes no horizonte primitivo, vieram espíritos superiores como professores nos auxiliarem, para que aprendêssemos o sentido da vida, que é, primeiro, desenvolver o pensamento coletivo. O que é bom para mim tem que ser bom para o outro. Segundo, aprender que viver não é se perder na festa do mundo. Viver é superar-se, como é difícil. É extinguir orgulho e egoísmo e amar ao próximo como a nós mesmos. Terceiro, se servir sempre da prece. O Evangelho é um livro profundamente religioso, porque traz preces belíssimas e a moral de Jesus. E moral é sempre atual. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que já se encontra, como diz Herculano, no Torá, na Torá judaica, porque o cristianismo vem do solo do judaísmo, que preparou a vinda do Mestre de Nazaré. Dona Luísa, aí o epílogo final do texto, né? O Herculano é de uma grandeza d'alma. Ele diz que a Bíblia, como a palavra de Deus, é usada para espantar o demônio de uma pessoa e convertê-la a Deus. Aí Herculano diz que o Espiritismo não aceita nem prega essa crendice. Agora, respeita as convicções desde que haja boa intenção. O Herculano respeitando aquele estado mental daquela convicção, né? E muitos evangélicos foram trabalhar com o pai lá na sessão mediúnica. E um deles ficou tão esclarecido que a mãe o adorava, ele fazia palestra. Mas, de repente, ele tinha dentro dele outra forma de pensar. E ele avisou a minha mãe, ela chorou até, porque para ela era um filho com a esposinha dele que havia se curado de uma obsessão terrível. Mas ele disse, dona Virgínia, eu preciso voltar à minha origem, eu vou voltar para a minha igreja. E ela disse, vai, filha, eu vou sentir sua falta. Mas quando ele saiu, ela disse, é uma pena, ele não entendeu muito. Mas é um direito, é maravilhoso, o importante é fazer o bem, agir bem. Não adianta pendurar um rótulo, sou espírita, sou católico e contrariar a lei de amor. É tolice. Dona Heloísa, a senhora me lembrou, falando de Dona Virgínia, coitada, ele não entendeu bem, né? O Chico Xavier conta que foi trabalhar como médium uma noite, né? E faltou doutrinador. E tinha um rapaz que se tornou espírita, mas ele vinha da igreja protestante há muitos anos, já estava ali há pouco tempo. Aí o Chico disse, meu filho, você vai nos ajudar hoje. Ele, mas Chico, você acha que eu posso doutrinar? Quando o espírito chegar, o que é que eu faço? Aí o Chico disse a ele, né? Quando o espírito chegar, né, você pode aplicar o evangelho com veemência, né? Ele era espírita há pouco tempo, mas ele levava a obra, o evangelho sobre o espiritismo, mas nunca deixava de levar a Bíblia, né? Aí, quando o espírito, através do Chico, se comunicou, ele pegou a Bíblia e começou a meter na cabeça do Chico, né? Tome evangelho, tome evangelho, tome... Aí o Chico, meu filho, o que foi que você fez? Ele só não disse para eu aplicar o evangelho com veemência, né? O exorcismo.
que nós aplicávamos no catolicismo, aplicávamos no judaísmo, aplicávamos nas casas evangélicas, que era bater, espantar o espírito. Ai, essa foi boa. Dona Heloísa, por isso que para doutrinar, dialogar com os espíritos, tem que ter preparo, né? Uma vez eu vi numa reunião, um espírito se comunicou e disse, né, que era um urso, né? Que era um urso. E o doutrinador disse, mas você está aqui, eu sou o caçador, não é? Então veja, com a melhor boa intenção, mas o que é que o espírito, naquela visão dele... Agora, o amor de Eurípides, que conta que Eurípides venceu um obsessor depois de muitos anos, e uma noite o obsessor disse a ele, né? Mestre, eu fui vencido pelo poder do vosso amor, do vosso exemplo. Quer dizer, não é a palavra apenas. Né? Dona Ivone do Amaral Pereira disse uma coisa linda, que a mulher médium é sempre a mãe dos desgraçados, né? Então, dos espíritos que vêm. Aí eu pergunto, Heloísa Pires, como doutrinadora, né? Qual é o seu sentimento no momento que está doutrinando o espírito necessitado? A Ivone Pereira é maravilhosa e ela tem razão. É o mesmo sentimento que a gente tem de ajudar um filho, de fazer com que entenda, se liberte da dor. E cada indivíduo necessitado, na realidade, está ligado a nós. Somos todos irmãos. Através das várias encarnações, as posições mudam, mas o amor é o mesmo. Eu tinha certeza que a senhora ia responder assim também, né? Se a média é a mãe dos desgraçados, a doutrinadora, o doutrinador também, né? O pai e a mãe. Então tem que ser esse sentimento, né? Mas é uma maravilha o professor Herculano, né, dona Luiz? Ele tira... Nossa, o pai é demais, eu fico boba. Ele apresenta aí também na Bíblia vários casos de mediunidade na Bíblia. Inclusive as epístolas aos Coríntios de Paulo de Tarso, as reuniões que Paulo fazia, mostrando o que era mediunidade. E a materialização que o rei Saulo presenciou da própria mãe, que veio aconselhá-lo a mudar as companhias, que ele andava em más companhias. Então, a Bíblia é linda, basta, como diz Kardec, interpretá-la. E o Novo Testamento é precioso, Jesus. Há uma narrativa no Novo Testamento de que um homem foi pregar um endemoniado, né? E usou o nome de Jesus e do apóstolo Paulo, né? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o endemoniado olhou para ele, porque ele não tinha um comportamento adequado, e disse assim, né? Conheço Jesus, sei muito bem quem é Paulo, mas tu, quem sois? Porque ele pregava em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ele doutrinando o endemoniado. Pergunta que eu lhe faço, o doutrinador tem que ter essa dieta moral do comportamento também, não é, dona Heloísa? É porque não é pelo fato de ser espírito perturbado que não tem inteligência. Nós todos temos necessidades. E esses mais necessitados são inteligentes, discutem, nos envolvem, se permitirmos. Lindo, lindo, lindo. Eu gosto dessas histórias. Minha amiga, então, que maravilha, dona Heloísa, né? O professor Herculano torna fácil o difícil, né? Levanta o véu mesmo. Vou dizer aqui, o Herculano não levanta apenas, ele rasga o véu completamente. A gente entende a realidade espiritual por completo, né? Minha amiga... E esse respeito à Bíblia, né? Eu acho lindo. E esse pastor que aparece, que Herculano cita, Araldos, da Islândia, teólogo, que ele diz, não há condenação ao espiritismo na Bíblia, nem ao fenômeno mediúnico. E continua pastor. Não existe condenação, porque Moisés realizava as sessões mediúnicas. Bíblia Católica, tradutor, Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, que o pai adorava. Não havia deformação que surgiram depois em Bíblias mais modernas.
e tem uma de um protestante também. Então, são Bíblias católica e protestante, e falam sobre isso. Muito importante respeitar a Bíblia, não como palavra de Deus, mas como possibilidade de esclarecimento dos costumes de uma época e de apresentação de Jesus, de alguns profetas, dos apóstolos. Maravilhosa essa sua visão, até dos pastores com o professor Herculano, porque parece que é toda uma revelação, né? Catolicismo, depois vem a reforma luterana, protestante, o espiritismo. Eu confesso à senhora, se não existisse o espiritismo na Terra, hoje eu seria protestante. Seria Eu acho lindo também. Inclusive, eu canto, às vezes, um hino protestante, adoro hinos católicos, aquele do padre Antônio Maria, Cura-me. Senhor, cura-me onde dói, cura-me onde eu não posso ir. É lindo. Música é linda. As músicas do Roberto Carlos, Nossa Senhora. Ah, mas a música diz como é? Filho de seu filho, que é Deus, alguma coisa assim. Não importa, vê a beleza da música, o desejo de nos fazer elevar o pensamento e como conseguem. É preciso não ter esse rancor contra outra religião. O que é isso? Dona Heloísa, eu adoro música gospel, tem música gospel muito bonita. Agora, deixa eu me dizer uma coisa. Um campo que o espiritismo precisa desenvolver mais, as músicas espíritas têm músicas bonitas, mas numa quantidade muito menor ainda. Muito menor. Esse campo da música espírita ainda precisa desenvolver. Precisa. Né? Bem lembrado. Vamos ver se os compositores espíritas tratam disso. Minha amiga, então, que alegria, dona Heloísa. Então, foi novamente uma emoção. E hoje, a Bíblia, na visão espírita, através do professor Herculano. Vamos orar, dona Heloísa? Vamos orar. Vamos orar. Então, agradecidos a Deus pela compreensão da noite de hoje, essa compreensão da palavra de Deus através dos espíritos reveladores, que são os instrumentos de Deus na Terra para comunicar a verdade. São os alto-falantes da eternidade. E agradecidos ao professor Herculano por nos trazer a compreensão dessa maravilhosa visão espírita da Bíblia, é que encerramos, na noite de hoje, o nosso programa, agradecidos a Deus. Pessoal, semana que vem, na mesma Herculano Hora, estaremos aqui, eu e minha querida doutrinadora de espíritos amigos, dona Heloísa Pires, com esse sentimento maternal que ela possui, que ela herdou de dona Maria Virgínia Pires. Ai, nossa, a minha mãe é muito maior, mas eu chego lá daqui a alguns séculos. Minha mãe é linda, linda. Ela amava todos os necessitados de uma forma incrível, incrível. Lindo. Eu tenho certeza, por exemplo, que Kátia, que é a que eu conheço, das suas filhas, Kátia tem o mesmo sentimento pela senhora, como esse que a senhora tem por dona Maria Virgínia, viu? Nossa, a Kátia é um doce de menina. Ela procura agradar em todas as coisas. Beijo. Filhos, e graças a Deus, muito queridos. Beijo na Ceiça e nas suas filhas e no menino. E um beijo. Obrigada. Um beijo em Kátia na terra e em dona Maria Virgínia no espaço. Muita paz. Obrigada, querido.